Quero saudar a todos com graça e paz, em nome de Cristo. É maravilhoso hoje, né? O dia do pastor, a gente esquece mais ou menos dessas datas, pelo menos na IPI, é hoje falar do dia do pastor. Eu queria dar uma palavra antes da mensagem para todos os jovens, adolescentes que estão aqui. A maior frase que eu vi na minha vida, quando Deus me chamou para pastor, foi a seguinte: o Deus que chama é o Deus que abre as portas. Eu quero dizer a vocês, jovens, adolescentes, se você tem uma intensa força do Espírito de Deus chamando você para o ministério, deixe eu dizer a você, o Deus que chama é o Deus que abre as portas. Eu vi Deus abrir as portas desde a minha adolescência, de uma forma tão intensa, quando eu fui chamado para o ministério aos 15 anos de idade. E o Espírito de Deus foi me conduzindo de tal forma. Hoje de manhã eu usei uma expressão: até o que não deu certo, deu certo. Quantas vezes você diz, não deu certo, mas era o certo. Porque quando Deus está controlando, Ele abre as portas de forma surpreendente. E hoje eu posso olhar para o passado, há mais de 50 anos, quando Deus me chamou, poder adorá-lo e honrá-lo e dizer, eu diria sim outra vez. Então é isso que precisa estar no seu coração e na sua mente. De vez em quando eu vejo os jovens com uma sede profunda para o ministério. Deixe-me dizer de novo, o Deus que chama é o Deus que abre as portas. Amém? A Ele honra e glória e louvor. Eu convido você a abrir a Bíblia no livro do profeta Daniel, no último versículo, quando há um tu porém na vida de Daniel. E Deus diz a Daniel algo muito forte, muito precioso, que pode ser aplicado na minha e na sua vida hoje. Tu, porém, segue. A palavra tu, porém, segue significa comprometa-se. Tu, porém, segue o teu caminho. Então se alguém está procurando, capítulo 12 de Daniel, versículo 13. Acharam? Daniel, capítulo 12, versículo 13. Aqui está, pode ler aqui. Tu, porém, na minha tradução diz, segue o teu caminho até o fim. Siga o seu caminho até o fim. Você descansará, então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás ao fim dos dias e te levantarás para receber a tua herança. Eu quero começar hoje convidando você a olhar para o boletim, porque eu escrevi aqui um texto, e nesse texto eu estou citando o Alberto Camus, um notável agnóstico, que lutou corajosamente contra a ocupação da França durante a Segunda Guerra Mundial. Uma vez ele falou a um grupo de cristãos, lembra, ele é um ateu, e ele falou a um grupo de cristãos sobre o seu silêncio comprometedor e sua ambiciosa segurança doutrinária. Enquanto milhões de judeus eram mortos, suas palavras têm relevância para os cristãos de todos os tempos. Olha o que ele disse. O que o mundo espera dos cristãos é que saiam para falar claramente, levantando sua voz em condenação ao erro. Necessitamos de pessoas resolvidas a falar e a pagar pessoalmente o preço de sua coragem. Talvez não possamos libertar este mundo de que crianças sejam torturadas, mas nós podemos reduzir o número de crianças torturadas.
E se vocês não podem ajudar-nos, quem mais no mundo poderá fazer isso? Essa pergunta dele é inquietante para mim. Se vocês não podem fazer isto, quem é no mundo alguém que pode fazer isto? E à luz disso, eu quero chamar a atenção porque este mês eu queria convidar a igreja hoje uma convocação desse primeiro dia do mês. É uma convocação para que a igreja, para que o povo de Deus esteja orando pelo Brasil. Nós precisamos de uma nova consciência nessa nação. E eu vou trazer essa palavra que diz assim: se vocês não podem fazer isto, quem é que pode fazer isto? Se nós não fizermos isto, quem é que pode fazer isto? Daqui a 35 dias nós vamos ter as eleições. Nosso alvo aqui não é ficar falando de política. Nós queremos falar de algo mais do que isso. Falar de valores. Porque nós precisamos dos valores e de uma mentalidade transformada, de uma mentalidade mudada. Mas nós não podemos orar na última semana. O desafio que está no meu coração, e nós estávamos reunidos, e eu quero dizer aos pastores que eu estou mudando um pouquinho para dar uma ênfase agora, porque nós não podemos orar uma semana, nós precisávamos realmente ter orado 40 dias. Nós precisamos acordar pela manhã e atravessar o dia e terminar o dia e orar pelo Brasil. Ou deixar solto, para que o diabo continue fazendo o que ele quer fazer. Há um poder, e a Bíblia diz que muito pode a súplica do justo. Muito pode, muito pode, muito pode. A Bíblia é tão forte que ela diz que você e seu Deus junto pode remover qualquer montanha. Você sozinho, nada. Você e Deus, as montanhas desaparecem. Muito pode. Então nós estamos precisando nesses dias de um discernimento. Eu não vou dizer para ninguém em quem votar, eu quero dizer o seguinte: escolha Deus primeiro. E peço que Deus abençoe essa nação. Que Deus dê esse discernimento nessa nação. E então nós pensamos o seguinte: vamos trabalhar valores. O grande problema do mundo hoje são problemas de valores. E no boletim eu citei um pensamento, que eu não citei aqui quem falou, mas é um pensamento de Sócrates. Ele disse: não podemos fazer com que o mal desapareça, mas nós podemos lutar para que ele não triunfe. Nós não podemos fazer com que o mal desapareça, mas nós podemos lutar para que ele não triunfe. E a igreja tem algo que é o poder da oração. E nós temos que orar o seguinte: Senhor, derrama sobre o nosso povo uma nova consciência de valores. Por quê? Porque eu creio que nós estamos precisando de compreender que Deus quer fazer, e Deus quer, hoje de manhã eu estava dizendo isso, Deus quer mudar os nossos mapas, Deus quer dar um novo mapa. E um dia Deus chamou Abraão e disse: eu vou contigo para um novo mapa. E Deus dá a Abraão um novo mapa. Um dia Deus chamou Josué e disse: vocês vão passar por caminhos que nunca passaram antes. E um dia Deus pegou Daniel, que é o texto que eu peguei hoje aqui, e deu a ele um novo mapa. Mas algo interessante que eu estava refletindo essa semana é o seguinte: Abraão, Deus cura o passado. Josué, Deus cura o futuro. Mas Daniel, Deus cura o presente. Segue o teu caminho até o fim. É isso aí que você está vivendo, Daniel. Esse é o jeito que eu quero. Vai até o fim. Assuma este compromisso, quanto a você siga o seu caminho até o fim. Este homem tem um presente carregado de valores.
carregado de projetos de Deus. Por isso nós chamamos a atenção, em primeiro lugar, dependência e influência. É claro, se eu pudesse dizer para vocês que eu votaria nele, né? Aí eu votaria. Se vocês souberem alguém que seja igual a ele, eu digo, vota nele. Segue o teu caminho até o fim, Daniel. Assuma a sua história. É maravilhoso. E eu fico dizendo para vocês isso porque eu me impressiono, sabe, com essa palavra dependência. O segredo deste homem é que ele dependia de Deus. E ele tem um poder de influência. Vocês observam que ele foi para a Babilônia prisioneiro. Ele e mais uns jovens. E na Babilônia, eles mudam de nome. Você quer uma coisa mais fácil para eles descambarem e fazerem qualquer besteira? Ninguém nem sabe quem é. Eles ganham nomes novos. Uma tentação tremenda para fazer qualquer coisa. Mas aqueles jovens têm algo que é chamado valores e uma dependência de Deus. Meu nome de fora é um, mas minha identidade de dentro é outra. Eles não vendem a sua identidade. Eles não vendem o seu caráter. Eles não vendem os seus valores. E nós estamos hoje numa crise mundial, que é uma crise de valores. Há mais ou menos, na década passada, eu ganhei uma bolsa para fazer um curso na cidade de Haia, na Holanda, famosa Haia, onde um dia Rui Barbosa brilhou como brasileiro. E esse curso foi uma semana. A empresa, ligada a grandes empresas brasileiras, gastou uma fortuna para que eu estivesse ali. Sabe o tema que era? Organizações construídas com valores. Eu era um único brasileiro. Havia gente da Suíça, da Alemanha, dos Estados Unidos e do Canadá. A grande proposta é que as organizações que são baseadas em valores têm mais produtividade. E eles diziam que algumas nações estão precisando de mudança. Eles fizeram uma pesquisa em 168 países. E eles descobriram que quando os valores estão doentes, o país está doente. E que os países e as organizações são como organismos vivos. Se você tiver até 25% de uma entropia, quer dizer, uma doença, você consegue ainda sobreviver, mas passou de 40, você tem que ir para o hospital. Ou 30 já. Depois de 50 já tem que ir para a UTI. Eu tenho essa pesquisa. E foi feita pela Datafolha no Brasil, pago por eles lá. O Brasil deu 54% de entropia social, de crise de valores. E a maior doença dessa nação chama-se corrupção e violência. Foi isso que deu no teste. Todo mundo já sabe disso, né? Mas isso se torna, em alguns países, eles negaram dar o resultado, porque era cientificamente absurdo. Todos os países em crise de valores. Todos os países em doença. Nós estamos num mundo doente. A consciência está adoecida. Nós precisamos de um trabalho de Deus. Por isso, quando eu estou dizendo, orando, Senhor, move, Senhor, a consciência,
muda, Senhor, porque não adianta a gente ficar pensando em pessoas, nós temos que pensar em valores, porque pessoas agem por seus valores, são os valores que determinam a mentalidade, são os valores que determinam as decisões, são os valores que determinam as ações, são os valores que determinam os hábitos, são os valores que determinam o caráter. E nós precisamos de orar, que Deus tenha misericórdia de nós. Como igreja, nós temos que ter consciência dos valores. Por isso, quando eu olho para a Bíblia e eu vejo um homem como Daniel, eu me impressiono que este homem tinha valores. E ele chega na Babilônia, o lugar mais idólatra do tempo, mais hipócrita do tempo, mais cheio de riqueza de todos os tempos, o maior reino, que é considerado como uma cabeça de ouro entre as nações. Quando você pega toda a história, a própria Bíblia diz que era a cabeça de ouro das nações. Hoje nós somos, o mundo são pés de barro. Para você ver a comparação, hoje nós vivemos em governos pés de barro, quando a Babilônia era considerada uma cabeça de ouro. E é neste lugar que alguns jovens chegam e Deus começa a abrir portas e possibilidades para eles, e eles mostram que os valores, que a mentalidade, eu vou dizer, a mentalidade do reino de Deus, da vontade de Deus, de uma dependência de Deus, gera uma influência numa nação, num povo, numa época, no império. Não há influência sem dependência. Quando você abre a Bíblia, você vê, eu já desafio você pegar, ler Daniel inteiro e ver todas as competências dele. Todos os valores dele geram competências. Você imagina um jovem com competência espiritual? Abra aí, Daniel 1, 4. Vou dar só umas pinçadas rápidas, porque nós não temos muito tempo. Isso dá para fazer estudo longo aqui. Mas veja, versículo 4 do capítulo 1. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, eles eram belíssimos. Tinham tudo para cair em qualquer tipo de tentação. Instruídos em toda a sabedoria. Doutos em ciência, eles eram cabeça bem feita, do ponto de vista, usando uma linguagem atual da teoria complexa, cabeça bem feita, versado no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Veja, eles tinham tudo isso e eles agora são chamados. E sabe o que eu acho mais impressionante quando eu leio esse texto? Quando eles estão procurando competência, é que o texto diz que eles eram 10 vezes melhor. Versículo 17 diz assim sobre eles, ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel ainda deu mais, né? A inteligência de todas as visões e sonhos. Versículo 20, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais. Gente, uma vez mais já é muito. 10 vezes mais. 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que haviam em todo o seu reino. Que brilho é esse? Que habilidade é essa? A gente acha que para a gente vencer, a gente precisa só ser um pouquinho melhor do que os outros, né? Aí, de repente, Deus cria uma possibilidade de 10 vezes mais. Que competência! Essa dependência de Deus dá a eles um poder de influência. É a este jovem, a um deles, chamado Daniel, que diz, segue o teu caminho até o fim. Viva isso que você está vivendo. Assuma a sua história. Assuma isto. Eu vejo que
Este homem que depende de Deus, que tem uma vida de oração, que tem uma vida de valores em Deus. Ele tem um poder tremendo de influência. É Daniel que vai influenciar os outros. E a Bíblia mostra esse poder de influência quando você vai vendo que ele começa a influenciar o reino. Eu vejo aqui quando eu abro no capítulo 2, por exemplo, quando Daniel começa a dizer ao rei, no versículo 20, ele disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Porque dele é a sabedoria, é ele quem muda o tempo e as estações. Vejam, olha que tremendo, ele invoca um Deus que move o mundo. Ele tem uma noção clara de que Deus é Senhor do cosmos, do universo. Ele remove e estabelece reis. Você já pensou ele falar para Nabucodonosor isso? É ele que pôs você aí, é ele que tira. O poder de influência. O poder de influência de um homem que diz, nós queremos invocar Deus que pode mover o Brasil. Um Deus que faz as coisas acontecerem. Isso muda a minha oração aqui. E a gente nós precisamos nos libertar dessa ideia de vítima. E começar, hoje de manhã eu usei uma frase que eu peguei esses dias de um pregador chamado Grant Cook, da Inglaterra. Ele diz assim, nós precisamos de uma mentalidade de majestade. O povo de Deus precisa ter uma mentalidade de majestade, porque Cristo reina. Nunca tinha ouvido essa expressão. Mentalidade de majestade. Nós temos tido no Brasil mentalidade de vítima. Mentalidade de corrupção. Mentalidade de fracasso, negativos, não vai dar certo, nada vai mudar. Isso não é mentalidade anti-reino, mentalidade que nós precisamos, uma mentalidade de reino, uma mentalidade de majestade. Eu digo que Daniel tinha essa mentalidade. Olha só, ele está ali e diz, rei, é bom você saber, o meu Deus é que estabelece e tira reis. Está falando para o imperador, o mais poderoso do mundo e quase de todos os tempos. Poder de influência. Poder de influência. Ele revela, olha só, é ele que dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Eu sou produto dele. Ele foi eleito 10 vezes mais do que todo mundo. Aliás, todos eles eram 10 vezes mais que todo mundo, e Daniel tinha uma coisa, ainda é melhor do que os outros. Quer dizer, ele é mais do que 10. Era mais. E nesse mais, ele diz, é ele quem dá sabedoria e inteligência. Ele tem uma noção de identidade, de dependência com identidade. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo, graças te louvo, porque me deste sabedoria e poder e agora me fizeste saber o que te pedimos. Né? Então, este homem que conversa com Deus desse jeito e declara isso e tem coragem depois de expressar isso no reino, escrever isso, porque nota que isso aqui é escrito, isso é colocado. Isso eu fico impressionado com isso. Isso é exposto. Então, essa identidade é uma identidade em Deus. E ele ora, ele faz essa oração de uma forma, dizendo, Senhor, move agora. Interessante que ele
está aqui orando e pedindo que Deus faça alguma coisa que mude e transforme tudo ali. Eu queria pedir para vocês pensarem nisso. Por que nós não oramos assim, Senhor? Por que não pegamos esse mês todo, até o dia 7, e dizer: Senhor, me dá a oração com a mentalidade de majestade que Daniel teve. Nós muitas vezes não teremos chance de chegar e falar para alguém, mas podemos falar ao Senhor dos céus, Ele vai nos ouvir. E ele, quando encontra o rei, ele solta isso. Ele solta essa realidade. Ele mostra a sua dependência de Deus e que Deus é que vai falar e Deus é que vai dizer. Porque ele começa aqui condenado à morte. Mas este homem, ele, em vez de ser vítima, ele tem mentalidade de majestade. Você vê que Daniel, cujo nome era Beltesazar, ele vai dizer para o rei que ele não pode dar, mas Deus fará. Ele diz assim para ele: há um Deus no céu, versículo 28, se vocês querem colocar aí, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E aí ele começa a contar, e ele começa a ter aquilo que eu chamo, na mensagem de hoje, o poder da influência. Irmãos, eu olho para a palavra e abro o meu coração para ela, e eu queria dizer que eu vou mergulhando aqui, e vi vários lugares onde tem dependência e influência. Dependência e influência. Quase que dá para pregar o mês todo isso aqui. Porque é uma beleza impressionante em cada momento. Dependência de Deus, influência, sabedoria. E se você olhar, ele tem coragem. Você vai olhar, ele tem determinação, ele tem decisão, ele tem todas as competências. Um dia eu cheguei a escrever aqui as competências de Daniel, fiquei até impressionado. Eu olhei a seguinte: competência política, competência intelectual, competência espiritual, competência com poder de influência, competência contemporânea. Ele é capaz de fazer as coisas, toda a verdade de Deus se tornar real naquele momento ali. Ele atualiza cada momento. Ele faz um upgrade de Deus permanentemente na vida do povo. É por isso que Deus diz: segue teu caminho até o fim. É isso aí que eu quero. Para mim, esse versículo, que eu quero que coloque de novo para a gente terminar, é isso que eu quero. É esse jeito que eu quero, Daniel. Segue o teu caminho até o fim. Irmãos, eu olho para essa palavra e vejo quando esses jovens tinham hábitos de excelência, tinham hábitos de vitória, tinham hábitos de liberdade em Deus. E há uma coisa tremenda: eles têm hábito de prosperidade também, porque a Bíblia diz que Daniel, versículo 28 do capítulo 6, diz que Daniel prosperou no reino de Dario, depois no reinado de Síria. Ele atravessa os reinos, né? Ele começa com Nabucodonosor e vai até o fim, e atravessa todos os reinos, e a Bíblia diz que ele vai sempre prosperando. Aí Deus diz: segue o teu caminho até o fim. Quer dizer, não importa quem é o candidato para Daniel, importa que eu sou dependente de Deus e vou influenciar onde eu estiver e na hora que eu estiver, e não importa quem esteja no poder, porque Deus é que está no poder. E eu quero invocar este Deus de poder sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa caminhada. Uma coisa é você todos os dias acordar ouvindo falar em política, e daqui a uns dias você vai estar cansado disso. Mas eu quero desafiar a igreja e convocar a igreja, invocar a igreja nesta noite do primeiro domingo de setembro. Temos 35 dias. Queria convocar você a uma vida de oração, uma vida de dependência de Deus e de influência,
Você diz que eu posso fazer. Eu digo a você, você pode orar e pedir a Deus sabedoria, orar pelo povo, orar por decisões corretas no país, nos estados, em todas as áreas, em todos os quadrantes. Que Deus dê graça, sabedoria, vitória, uma palavra de paz. Vamos pedir que a justiça de Deus venha sobre as pessoas, que a luz de Deus venha sobre a pessoa. Como Daniel disse, com ele habita a luz. E como ele ora, Senhor, Tu é o Deus que move, o Senhor é o Deus que governa. Eu creio no Deus que governa. E por causa disso, ele influencia com o caráter. E tem coragem de dizer a verdade na hora que precisa ser dito. A história aqui é tão tremenda que chega um momento que o próprio rei Nabucodonosor ele tem que voltar-se para o Deus vivo. Ele acaba virando uma besta do campo. É como se Deus dissesse: todo governador sem Deus não passa de uma besta. É isso que o texto está dizendo. E nós precisamos ter sabedoria aqui, porque este homem vai voltar-se para o Deus de Daniel e vai dizer: o Deus de Daniel é um Deus vivo. Que nós tenhamos graça e luz. Deus disse lá para a igreja de Laodiceia: compre de mim colírio para ungires os teus olhos. Pede para Deus ungir teus olhos, para ver. Que Deus nos dê uma mentalidade diferente de valores do reino de Deus. Eu e você vamos começar tendo dependência de Deus e influência. No último domingo eu quero trazer uma palavra para você, que você tenha sabedoria de Deus para trazer um voto profético nessa nação. E sua vida seja um poder de influência transformador para a glória de Deus. Mas agora é hora de orar, de buscar e de viver. Feche os seus olhos, Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito venha sobre toda a Tua igreja. E nós, neste mês, o Senhor tenha misericórdia da pátria brasileira. E nós possamos, como Daniel, ter dependência e influência. Não sabemos o que podemos fazer, mas sabemos que Tu podes fazer. E nós nos abrimos ao Teu Espírito, para que o Senhor nos dê graça, vitória, sabedoria, discernimento, possibilidade. E o Senhor, e acorde, Senhor, a nação brasileira, para que nós tenhamos votos libertadores, votos proféticos, votos de transformação. E nesta noite começa a preparar o nosso coração nesta ceia. E cada domingo aqui, Senhor, prepara-nos para compreendermos os valores do Teu reino e termos mentalidade do reino. Em nome de Jesus é que nós oramos. Quem recebe e crê diz: amém.